Vamos cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e tem feito maravilhas no nosso meio. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar novamente do início. Um cântico novo ao nosso Deus, porque Ele tem feito novas todas as coisas nas nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Servimos a um Deus que é maravilhoso e estamos em guerra constantemente. Mas a nossa guerra é uma guerra cuja vitória é garantida, porque temos à frente o Senhor Jesus, vencedores das batalhas. E a sua volta é próxima. Vamos cantar juntos? Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
juiz hão de encarar, e em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Aleluia. Glória a Deus. Nosso Senhor é o vencedor de todas as batalhas. Ele venceu até a morte. Ele é a justiça de Deus nas nossas vidas. Jesus, justiça de Deus. Filho do homem, filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado.
glorificado, Jesus. Jesus, Jesus, meu tributo eu te dou, Senhor Jesus, Rei dos reis, Rei dos reis, Jesus, meu tributo eu te dou, Senhor Jesus, Rei dos reis, Rei dos reis, glória, 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 glória ao Rei, glória ao Rei, glória, 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 glória ao Rei Jesus, glória, 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 glória ao Rei, glória, glória, glória ao Rei Jesus, glória, glória ao Rei. A Ele toda a glória, toda a honra, aleluia, o poder, o domínio e a majestade. amém. Ao único Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glórias a ti, Senhor. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre.
Olá a todos, é um privilégio estarmos mais uma vez juntos, mesmo que através das mídias sociais, através do YouTube ou do Facebook, onde você estiver acompanhando. É um privilégio estarmos dedicando esses momentos ao reino de Deus. Você já foi possivelmente tocado pelos louvores que foram entoados. Você já participou desse momento de adoração, de celebração ao Senhor. E eu te convido a, nesse momento, separar o seu coração, preparar o seu coração, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Ezequiel, um texto bastante conhecido. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao versículo 5. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 5, é o texto que fala da visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Se você puder e quiser acompanhar, lendo na sua Bíblia, o texto sagrado diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Se você puder, vamos fazer uma oração. Pai querido, eu peço que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando nesse momento a Tua palavra. Que essa palavra possa produzir vida, transformação, alegria ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos aqueles que nos acompanham. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto interessante e ao mesmo tempo inusitado. Uma vez que o profeta tem uma visão do Senhor. E é muito importante perceber que nesse texto o profeta sabe exatamente quem está falando com ele. Ezequiel sabia que ele estava tendo uma visão e que nessa visão quem aparecia era o Senhor que falava com ele. Ele sabia exatamente disso. Ezequiel também. E Deus sabia com quem estava falando, obviamente, que falando com um homem como qualquer um de nós, apesar de ser um profeta, mas um homem que sujeito aos os nossos temores, sujeito às nossas conclusões. E diz o texto sagrado que Deus colocou Ezequiel no meio de um vale. E isso é muito interessante porque aparentemente não é algo absolutamente desagradável. Você ter uma visão e essa visão se dá num local extremamente ruim, no meio de um vale de ossos secos, e o profeta é colocado naquela situação, é deixado ali pelo Senhor. Ele sabia o que estava, onde ele estava, ele tinha noção de onde ele estava, no meio de um vale. É interessante que alguns de nós, quando somos levados por Deus a perceber situações adversas, temos a intenção, ou temos assim, a propensão a achar que aquilo não vem do Senhor. É impossível, o Senhor não faria isso comigo. Será mesmo que é o Senhor que está me mostrando isso? Será mesmo que é o Senhor que está me mostrando essa situação tão difícil, tão adversa? Será que isso vem de Deus? Mas Deus não apenas mostrou a Ezequiel a situação adversa, mas Deus o deixou naquela situação. A Bíblia diz que Deus o deixou lá, e como se não bastasse a cena
complexa, Deus ainda faz andar no meio do vale. Imagine você estar em uma cova aberta, ossos secos, a situação extremamente macabra, difícil, complicada. É um pesadelo e tanto. É um pesadelo surreal. E Ezequiel estava vivenciando aquela situação, na sua visão, sendo deixado ali por Deus e andando no meio daquele vale de ossos secos. Agora, Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, este é o meu povo. É assim que eu estou vendo o meu povo, Ezequiel. A visão que você está tendo, que você está passando, o momento que está vivenciando, é a forma como eu vejo o meu povo. O meu povo está como se fossem ossos secos. Essa era a visão de Deus com respeito ao povo de Israel. Ezequiel via as pessoas saindo, fazendo compras, indo ao mercado, trocando mensagem no Facebook, e Deus estava vendo um vale de ossos secos. E eu gostaria que você pensasse com respeito à vida, à sua vida espiritual, à vida que você está levando. Será que aos seus olhos parece que está tudo bem? Mas será que Deus está vendo da mesma forma? A sua espiritualidade, as suas relações familiares, o seu coração, as suas emoções. Às vezes nós não conseguimos ter a mesma visão da perspectiva divina, do que Deus está vendo. Às vezes nós somos limitados, achamos que temos a razão, que sim, é do jeito que eu estou vendo, é assim que eu sou, está tudo bem. Mas não era essa a visão de Deus com relação ao seu povo. Muitas vezes o nosso coração, o nosso vigor, ele se tornou em sequidão de estio, como diz a palavra de Deus. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de espiritualidade tem se tornado um verdadeiro pesadelo. Essa era a realidade do povo de Deus. Mas não é aqui que está a ênfase da nossa reflexão. A ênfase está a partir desse momento. Porque, mais uma vez eu repito, Ezequiel sabia quem estava falando com ele. E isso torna essa pergunta bastante inusitada. Porque o próprio Senhor pergunta para Ezequiel: acaso poderão reviver estes ossos? Que coisa estranha. Que pergunta estranha, não pela pergunta em si, mas por quem está perguntando. Nós estamos vivendo em escala mundial um tempo extremamente difícil, muito complexo, uma situação bastante complexa, na verdade, em todo o mundo. E a gente conversa sobre isso. A gente pergunta uns aos outros, né, dentro do nosso ambiente de amizades, quando você liga para alguém, através de uma rede social, a gente começa a conversar. E aí, o que você acha? Você acha que a gente vai sair dessa? Como é que vai ser o mundo depois dessa pandemia, dessa situação? E isso é absolutamente normal. Mas nesse caso especificamente, há um elemento inusitado. Porque é Deus quem está perguntando para Ezequiel: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? E isso muda tudo, isso leva essa situação a uma situação extremamente séria. É Deus quem está fazendo essa pergunta. Agora, imagine você, entre na história como se você fosse Ezequiel, qual seria a sua resposta? O que você diria a Deus? Você seria capaz de dizer o que diante dessa pergunta? Alguns, talvez mais afoitos, diriam: pastor, eu diria sim, é claro, está fácil, para o Senhor não há impossíveis. Amém, glória a Deus. Mas você esbarraria em uma questão: será que é isso que Deus gostaria que fosse feito? Agora, se a sua resposta fosse lógica, humana, natural,
Obviamente, você diria, não, Senhor, não, ossos não podem ressurgir. Isso faz parte da biologia básica. Nós entendemos isso, não, ossos não voltam a viver. Isso é a coisa mais normal, mais lógica. Acabou. Não tem solução, não tem resposta. É assim mesmo e ponto final. Talvez fosse essa a resposta racional, óbvia, para aquela pergunta. E qual seria a sua resposta se Deus perguntasse para você hoje, diante do quadro que nós estamos vivendo, diante do quadro da sua espiritualidade? A sua família tem jeito? O seu coração tem jeito? A sua relação com Deus tem jeito? Pode deixar de ser um vale de ossos secos? Pode reviver? Será que é possível haver um avivamento, um tempo de transformação, um tempo de renovação? Será que é possível? Qual seria a sua resposta em relação ao que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante dessas notícias ruins? Qual seria a sua resposta? Não, Senhor, não dá. Eu já tentei tantas vezes, muitas vezes fiz de tudo e parece que nada deu certo. E o texto bíblico nos revela a resposta de Ezequiel. Ezequiel não foi para o extremo dizendo, olha, isso é impossível. E para Deus não há nada que seja impossível. Mas a resposta de Ezequiel me encanta e sempre me encantou todas as vezes que eu leio, que eu prego sobre esse texto. Porque ele diz, Senhor, Tu o sabes. Tu o sabes. Essa resposta demonstra submissão à vontade, ao propósito de Deus. Em momento algum, o profeta está colocando aqui em xeque a capacidade de Deus resolver os problemas. Mas ele diz, não cabe a mim, isso depende do Senhor. O Senhor é quem sabe. E eu acho que essa talvez seja a melhor resposta que a gente poderia dar. Diante de todas essas situações que nós estamos vivendo. Se Deus nos perguntasse hoje, e aí, isso pode ser resolvido? E é estranho, mais uma vez, eu digo, Deus perguntar. Parece que a gente é que tinha que perguntar para Ele. E aí, Senhor, pode ser resolvido? Aí Deus muda e pergunta para nós. E talvez a nossa resposta deva ser a mesma. O Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Tu és o Deus sobre todas as coisas. É o Senhor quem manda. E aí a forma como Deus transforma essa conversa é maravilhosa. Porque Deus diz, em outras palavras, bem, uma vez que eu posso fazer, reviver, eu farei, mas farei com o seu envolvimento, com a sua participação. Você vai ter que profetizar, Ezequiel. Você vai precisar sair do seu quadro de acomodação e se envolver diretamente, não apenas com o quadro em si, mas com a solução, com a resposta. Então, Ezequiel, profetize. Profetize ao vale de ossos secos, dizendo assim, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o versículo 7 diz, então profetizei, segundo me fora ordenado. Eu tenho certeza que Deus vai colocar uma palavra no seu coração, para que você participe da solução. É Ele quem vai transformar. É Ele quem derrama o Espírito. É Ele quem faz reviver todas as coisas. Cabe a mim, cabe a você crer e profetizar que o Senhor há de fazer
muito mais do que é o natural. Sim, os momentos são difíceis. Essa semana eu estava lendo alguns artigos e verificando que são mais de 375 mortes. E eu não estou me referindo à virose. Eu estou me referindo ao número de abortos espontâneos que até esse momento foram cometidos no mundo. Ninguém está chorando por essas crianças. Ninguém está se importando. Se a mãe não quis, se ela não vai chorar por aquela criança, imagine. Quem vai se importar? E ainda vem a Organização Mundial de Saúde e declara que aborto é algo que não poderia parar na pandemia, por entenderem que era um serviço essencial. Lamentavelmente. Milhões de pessoas estão morrendo de fome. Milhões de pessoas no mundo, e o nosso país não está fora dessa situação. Infelizmente, estamos entrando no mapa da fome por conta de tudo que está acontecendo. Sim, há cerca de 300 mil pessoas também que morreram no mundo inteiro, acometidas dessa virose. E outras milhões de pessoas de tuberculose e tantas outras enfermidades. Diante desse quadro que nós vivemos no nosso país, esses ossos poderão reviver? Tu sabes, Senhor. Sim, Deus pode fazer reviver, mas Deus quer que você se envolva no processo. Quer que você clame, ore, busque, chore, faça algo. Quer que você persevere. Quer que você abra o seu coração. Não se preocupe. Ele vai dizer o que você vai falar. Ele vai dizer o que você tem que fazer, como ele fez com Ezequiel. Deu cada palavra, cada direção. Deu cada movimento. Mas o importante é que ele participou. Enquanto você ora, clama, enquanto você chora, o Senhor há de responder. Diz a palavra de Deus que o profeta Ezequiel disse: Espírito, sopra sobre esse vale de ossos. E os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Depois veio os tendões, a pele. Depois eles se levantaram, mas ainda não havia espírito, não havia vida. E o profeta declarou a palavra de Deus. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre esses corpos. E diz a palavra de Deus que aquilo que antes era um vale de ossos se tornou um exército sobremodo poderoso. Deus há de fazer um grande milagre na sua vida. Deus há de fazer um grande milagre na sua família. Eu creio, você crê? Deus há de fazer um grande milagre na nossa nação, para a honra e glória do nome dEle. Porque é exatamente o que o Senhor diz: e saberão que eu sou o Senhor. Os prognósticos ruins cairão por terra. Quem torce para que dê errado vai se frustrar. Deus há de fazer um milagre em nós e em nossa nação. Que você e eu possamos declarar: Senhor, Tu sabes, então conte comigo. Que Deus nos abençoe com a sua graça. Vamos orar. Pai querido, Teu nome é grande e o Senhor continua agindo em nós e através de nós. Eu peço que essa palavra possa desafiar o nosso coração. E assim como Ezequiel, nós possamos nos envolver de acordo com a Tua direção. Ó Deus, confiados na Tua palavra, para que venha a Tua resposta. E o que hoje parece ser algo insolúvel, que não tem como se resolver, que algo que
impossível possa ser amanhã um retrato do milagre que o Senhor há de fazer em nosso meio. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, abençoo cada família, os relacionamentos, o coração, a alma de muitos que estão lutando contra a tristeza, a depressão, a angústia, e que sejam avivados, renovados no Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Adorarei ao Cordeiro de Deus. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei dos Reis. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Com toda alegria, Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos
Amém. Glória a Deus. Se você tem nos acompanhado pelas nossas redes sociais e Deus tem falado ao seu coração, compartilhe a palavra de Deus que tem abençoado a sua vida. Posta as canções, né, esses momentos. Se você puder, durante a semana, alguém pode estar precisando de uma palavra de Deus, de ouvir uma canção, de ser ministrado pelo Senhor. Nós continuaremos nos reunindo, né, virtualmente, aos domingos, às 10 horas, às 19, pelo Facebook, na quarta-feira, às 20 e na sexta-feira, às 21 horas. Eu quero também dizer uma palavra de gratidão a todos os irmãos que durante essa semana vieram à igreja para doar alimentos. Nós tivemos uma expressiva doação de alimentos. Foi mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados que já foram distribuídos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Também dizer que durante toda a semana nosso drive-thru de oração estará funcionando. Se alguém estiver precisando de uma oração, se você conhece alguém, essa pessoa pode se direcionar à igreja, os portões estarão abertos. Nós teremos uma equipe ali que estará devidamente de máscaras, protegido, mantendo aquele distanciamento seguro, e estarão orando, mesmo de dentro do carro, pela sua vida, independente da situação. Se você quiser vir, você é muito bem-vindo. E se você souber de alguém que está precisando, estamos aqui tanto na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, como à tarde, das 14 às 17 horas, aqui no estacionamento da igreja. Aqueles que fazem parte da igreja também, eu sei que muitos estão com saudades. Eu estou aqui nesse ambiente, você faz muita falta. A gente fica pregando, ministrando e lembrando de cada pessoa, de onde a pessoa normalmente senta. Eu vou pedir para mostrar um pouquinho da igreja, para você que está com saudade, para você se lembrar do local onde você se senta aí. Olha, eu tenho certeza que dentro de um tempo, que Deus sabe qual, nós estaremos juntos, reunidos. Você faz parte de tudo isso. Essa igreja é uma igreja belíssima, mas o que faz ela ficar muito melhor é a sua presença. E se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui, assim que o Senhor nos permitir e assim que fomos autorizados. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor ministrou, falou, fez, está fazendo em cada vida e em cada coração. Que a semana dos meus irmãos e irmãs, de cada um dos que estão acompanhando, seja repleta de alegria, repleta de paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.